Na aula de hoje nós vamos falar sobre a teoria do crime. Vamos ver diversas teorias acerca do crime, o que o Código Penal, a legislação penal vem adotando, fazer a distinção entre crime e contravenção, tudo isso na doutrina moderna, provas de concurso, jurisprudência dos tribunais superiores, STJ, STF, para que você possa aliar prática e teoria. Quando chegar um caso concreto, você possa facilmente elucidar com a teoria ao caso prático. Vamos aí a uma apresentação em slides, como de costume faço. É o slide de número 11, que está disponível no ambiente do AVA, na pasta lá de... primeira pasta que você encontra no ambiente do AVA. A infração penal... A infração penal, qualquer conduta que possa ser enquadrada em uma norma penal incriminadora, lei penal. A lei positivada, a lei definida. De acordo com o artigo 1º do Código Penal, para haver o crime é necessário que haja a definição na lei. Então, a lei tem que ser anterior ao fato e haja a definição. Definição tanto da conduta, da descrição da conduta, quanto também da culminação da pena, o quanto de pena para aquele fato que possa vir a ser praticado. Ofenda a um bem jurídico de uma terceira pessoa. O Estado, através do direito penal, ele vai proteger alguns bens jurídicos, estes que são considerados aqueles mais importantes à sociedade. Patrimônio, a integridade física, a vida, a honra, a liberdade sexual, o sentimento e o respeito aos mortos, o direito do autor, o meio ambiente, tudo que for importante, que tem um valor para a sociedade, certamente é um bem jurídico que deva ser preservado e se faz através do direito penal quando não houver outro meio. Direito penal sempre é a última ratio, a última razão. Se tiverem outros meios para reprimir, para debelar aquela situação, como direito administrativo e direito civil, não precisa de direito penal. Mas o direito penal vem e intervém protegendo esses bens jurídicos que são os mais importantes à sociedade. Seja passível de punição por parte do Estado. O Estado é quem detém, é o único que detém o ius puniendi, o direito, o dever de punir aquele que violou, aquele que praticou um ato que está descrito na lei como crime, com a consequente sanção. Então, é através do Estado que há essa possibilidade, através do devido processo legal, com os direitos assegurados da ampla defesa, contraditório e um juiz imparcial, todos os meios do procedimento, do devido processo legal, são trazidos para que, ao fim, o Estado possa exercer o ius puniendi para a infração penal. A infração penal, ela acaba sendo o gênero do que são espécies, os crimes, também chamados de delitos, e as contravenções. Gênero, infração penal, ilícito penal, e a espécie são os crimes e as contravenções. É o sistema binário, ou também chamado de dualista, em que as infrações penais são os crimes e as contravenções. Essas contravenções penais, e tenha sempre esse cuidado em relação a sinônimos. Você vai encontrar como sinônimo das contravenções penais o que se chama de delito anão, ou crime anão, crime liliputiano, crime vagabundo. Então, vagabundo, liliputiano, anão, são sinônimos das contravenções penais. Às vezes você sabe o que é a contravenção, mas
o examinador de uma determinada banca te pergunta ou uma prova oral vai te perguntar o que é um crime liliputiano. E aí são as contravenções penais, e por conta de você não saber um sinônimo ou o sinônimo, aí você acaba errando. Então, liliputiano, vagabundo, crime anão, são sinônimos das contravenções penais que nós vamos estudar na aula de hoje. A diferença entre os crimes e as contravenções, diferenças axiológicas, apenas valorativas, ou seja, o legislador é quem vai escolher aqueles fatos, aqueles ilícitos, que vai considerar como crimes. E esse mesmo legislador vai pegar aqui, esses não precisam ser considerados como crimes. Esses podem ser considerados como contravenções penais. É uma questão valorativa. De quê? De valor. Eu vou colocar aos crimes, a esses fatos mais graves, esses fatos que merecem uma repercussão maior, e vou levar as contravenções penais como aqueles de menor potencial ofensivo, aqueles que não têm tanta gravidade. Não que sejam insignificantes, não, fora disso. Mas que a valoração que é dada é que esse fato, ele não merece uma reprimenda tão forte, severa, por parte do Estado. Então, é enquadrado como contravenção penal. Ontologicamente, a essência é a mesma. São ilícitos. Um ilícito penal que tem o poder de ser considerado como crime e outro como contravenção. Vou trazer alguns exemplos das contravenções para você conseguir identificar e ver a natureza. É a mesma, mas os valores são distintos, porque os crimes são mais graves e as contravenções menos graves. Para a lei, no artigo 1º da Lei de Introdução ao Código Penal, ele vai te dizer, dar pelo menos algumas características do que é um crime e do que é uma contravenção penal. As contravenções penais, de acordo com o artigo 1º da Lei de Introdução ao Código Penal, é a infração punível com prisão simples, que não tem rigor prisional, juntamente com multa, ou somente com pena de multa. Então, na Lei de Introdução ao Código Penal, dá como característica das contravenções a punição, ou é punido com prisão simples, ou multa, ou conjuntamente. Então, vai distinguir só nesse aspecto. E o crime é a infração penal punível com reclusão ou detenção, acompanhada ou não de multa. Então, fala-se apenas no aspecto de punição. Nós vamos ver com mais detalhes. Na Lei 9.099, de 1995, que criou os juizados especiais cíveis e criminais, estabeleceu em seu artigo 61 o seguinte texto: consideram-se infrações penais de menor potencial ofensivo, para os efeitos desta lei, as contravenções penais e os crimes de que a lei comine pena máxima não superior a 2 anos, cumulado ou não com multa. Enquadrou, então, na Lei dos Juizados Especiais Criminais as contravenções penais como infrações de menor potencial ofensivo, assim como os crimes que a pena não seja superior a 2 anos, no seu máximo. Isso traz o quê? Uma valoração. Algumas consequências legais do próprio processo ou da forma de proceder são diferenciadas para as contravenções e os crimes a partir do momento que eles são enquadrados como de menor potencial ofensivo. Por exemplo, ao sujeito não se impõe prisão em flagrante.
ele assina um termo de comparecimento ao juizado quando for solicitado, que é o termo que é elaborado um termo circunstanciado de ocorrência, o TCO. O sujeito assina, dizendo que vai comparecer quando for intimado, e não se impõe prisão em flagrante. Por ser o quê? Por ser um crime ou uma contravenção penal, um crime de menor potencial ofensivo. E aí tem essa característica, essa conceituação, essa abrangência em relação à lei dos juizados especiais criminais para as contravenções e os crimes que a pena não seja superior a 2 anos. O Hugo está perguntando se a lei das contravenções, se a lei 9.099, de 1995, ela traz um rol de crimes de menor potencial ofensivo. Não, Hugo, ela não traz taxativamente quais são os crimes de menor potencial ofensivo. Ela diz, conforme o artigo 61, que vai ser considerado crime de menor potencial ofensivo todas as contravenções. Ok. E os crimes, todos aqueles que não têm pena máxima superior a 2 anos. O legislador, ele traz uma lei específica somente com as contravenções penais. Nós vamos ver ela. Então, tem uma lei que traz todas as contravenções e, assim, descreve algumas formas diferenciadas em proceder quando o indivíduo pratica uma contravenção penal. Mas as contravenções estão regidas pela Lei 9.099, de 95, que abre abrangência sobre elas, considerando elas como de menor potencial ofensivo. Alguém queria fazer uma pergunta? Fique à vontade. Ok. A lei que traz todas as contravenções penais é a Lei 3.688 de 1941. E você vai começar a notar a questão da punição, a culminação de pena. Prisão simples ou multa. Prisão simples e multa. Então, as contravenções penais acabam tendo essa valoração como de menor potencial ofensivo e que a reprimenda é menos severa. Não há rigor penitenciário. Vamos já ver em relação à prisão simples. Enquanto lá, nos crimes que são punidos com detenção ou reclusão, o indivíduo pode iniciar o cumprimento de pena em regime fechado, cumpre um certo tempo de pena e aí progride para um regime semiaberto. O regime fechado é em penitenciária de segurança média ou máxima. O semiaberto é em colônia agrícola ou industrial. E aí ele cumpre mais um tempo de pena até passar para o regime aberto, que é cumprido em casa de albergado. Uma casa construída pelo Estado, dentro da zona urbana, onde os indivíduos, durante o dia, têm atividades lícitas e, à noite, eles ficam lá dormindo na casa de albergado. Alguns exemplos que eu estou trazendo aqui para você notar o que são as contravenções penais, e aí você já vai vendo a valoração que o legislador deu a cada uma dessas contravenções, a forma de se punir. Então, quem decide se é uma contravenção ou é um crime é a partir do legislador. O legislador que vai inserir dentro do ordenamento jurídico aquelas condutas que ele entende que são as mais graves, estabelecendo como crimes, e se ele entender que não tem tanta gravidade assim, ele coloca como uma contravenção penal. O artigo 50 da Lei 3.688/41 diz: estabelecer ou explorar jogo de azar em lugar público ou acessível ao público, mediante pagamento de entrada
ou sem ele. Pena, prisão simples, de 3 meses a 1 ano. E multa, de 2 a 15 contos de réis. Você vai entender a questão do réis, que é a moeda antiga, lá de 1941, pela questão dos reais, e aí o juiz vai estabelecer a dosimetria da pena em relação ao quanto de pena de multa para a contravenção. Parágrafo 2º, incorre na pena de multa de 200 mil réis a 2 contos de réis quem é encontrado a participar do jogo como ponteiro ou apostador. Ponteiro é o que faz a aposta. Outro exemplo de contravenção penal, artigo 58, explorar ou realizar a loteria denominada jogo do bicho, ou praticar qualquer ato relativo à sua realização ou exploração. Pena, prisão simples, de 4 meses a 1 ano e multa. Parágrafo único, incorre na mesma pena de multa de 200 mil réis a 2 contos de réis aquele que participa da loteria visando a obtenção de prêmio para si ou para terceiro. Normalmente, quando você vê alguma operação da polícia ou da justiça visando o desmantelamento de organizações que exploram jogo de bicho, os indivíduos acabam sendo presos não especificamente pelo artigo 58, até porque a pena de prisão simples é mínima. O motivo pelo qual eles são presos é por conta dos crimes que estão ao redor. É a lavagem de dinheiro, é a organização criminosa. Então, são crimes que estão ali ao redor desse crime, que é o jogo do bicho, que acabam tendo penas bem mais severas e o sujeito não tem como não estar cometendo outro crime. Por quê? Porque ele está aqui com o dinheiro proveniente do jogo do bicho. Milhões e milhões e milhões. E agora, como é que ele vai justificar esse patrimônio ao fisco? Ele vai fraudar, vai enganar. E aí esses crimes têm penas bastante severas. O Tiago está fazendo comentário, sem falar que essas organizações criminosas de jogo do bicho têm relação com tráfico, homicídios, principalmente lá no Rio de Janeiro. Aqui tem uma família, Tiago, que ela se notabilizou por explorar o jogo do bicho desde a década de 70. A mesma família, a família Mororó, sempre vinha a explorar o jogo do bicho aqui no estado do Ceará. Vez por outra, há operações policiais, há operações da justiça tendente a desbaratar esse jogo de azar. Alguns advogam aquele princípio da adequação social, mas somente a lei ela tem o poder de fazer com que uma determinada conduta ilícita ela deixe de ser crime ou contravenção penal. Então, continua aí em vigor o artigo 58 da Lei 3.688, de 41, que é o jogo do bicho. Assim como a gente viu o jogo de azar no artigo 50. Trazer consigo arma fora. Aquela exploração lá do jogo de azar, quando tem aquelas caça-níqueis, aí tem a caça-níquel, né? A máquina. Quando é apenas a máquina e você ali está perdendo, é contravenção penal. A partir do momento em que a máquina esteja com a engrenagem dela, fazendo com que seja praticamente impossível que o apostador ganhe, ali houve uma fraude no equipamento, o que vai a caracterizar o estelionato do artigo 171 do Código Penal, e não mais apenas a questão
do jogo ilícito. Então, tem aí algumas nuances em relação a caracterizar até que ponto é uma contravenção e aonde vem o crime, em determinadas circunstâncias. No artigo 19 da Lei das Contravenções, diz trazer consigo arma fora de casa ou de dependência desta, sem licença da autoridade. Pena, prisão simples, de 15 dias a 6 meses ou multa. É o chamado de arma branca. Então, o que não for arma de fogo e for para a utilização, para ser utilizado como mecanismo de ataque, de agressão, pode ser caracterizado como porte de arma branca, como esses exemplos que você pode ver aí, como facas, aquele soco inglês. As jurisprudências dão nesse sentido, desses instrumentos serem caracterizados como contravenção penal. Há um projeto de lei, diz aqui, pode ser porte de arma branca para fins criminosos, pode ser incluído como crime no Código Penal. Há um projeto de lei. Além de inserir esse delito no Código Penal, a proposta cria um agravante geral para qualquer crime cometido com violência ou grave ameaça à pessoa utilizando armas brancas, como faca, canivete, estilete e punhal. Então, hoje em dia, continua sendo considerado como uma contravenção penal aí do artigo 19. Não é considerado, até hoje, crime. Professor? Oi. Uma vez eu estava no centro, passou um senhor com uma faca bem grandona. Eu fiquei me perguntando, a polícia leva, não tá usando para crime, né? É uma arma branca, né? Tem que ter a finalidade de uso para o crime, né? Obrigado, Hugo, pela sua participação e observação. Esse exemplo, ele pode ser considerado, ser caracterizado como uma contravenção penal de arma branca, mas também é necessário avaliar o crime. E a gente faz essa avaliação do crime em um conceito analítico, que é o que nós vamos começar a ver na aula de hoje e vamos nos prolongar nesse tema que é a teoria do crime, a partir do artigo 13 do Código Penal. Para haver o crime, é necessário um fato típico, que é o quê? Conduta, nexo causal, resultado, tipicidade. Ok. O sujeito está com a arma branca no meio da rua, ele sabe que aquilo é uma faca, e ele tem a conduta, e ele está ali para se defender de algum agressor. E aí você parte para a análise da segunda etapa, que é causa de exclusão da antijuridicidade, que são legítima defesa, estado de necessidade, estrito cumprimento do dever legal e exercício regular de um direito. Fez isso, não teve nenhuma causa que excluiu, você vai partir para culpabilidade. E na culpabilidade existe a imputabilidade, discernimento sobre a conduta ilícita, tem a potencial consciência da ilicitude e a inexigibilidade de conduta diversa. E é possível caracterizar, por exemplo, nesse exemplo que você deu, um sujeito que é lá do Amazonas, veio para cá, ele é do interior do Amazonas, vive no mato e veio para a cidade com o fim de acompanhar a filha numa consulta médica. E aí é necessário verificar se ele tinha essa potencialidade de entender que esse fato é considerado um ilícito. Se ele não tinha essa capacidade por conta das condições sociais, das condições pessoais, aí vai excluir a culpabilidade. Mas é tema que nós vamos ver mais à frente. Mas nesse exemplo que você deu,
pode vir a caracterizar como uma contravenção penal, mas tem o aspecto também de poder caracterizar a exclusão, ser caracterizada a exclusão pela culpabilidade em relação a não ter a potencialidade da conduta de forma ilícita, potencial consciência da ilicitude do fato. Vamos ver ainda. Pois não. Com licença, boa tarde. Boa tarde. Professor, complementando aí, gera uma dúvida em relação a esse comentário do Hugo. É só para entender em termos gerais como ocorre. A polícia vê esse cidadão com essa arma branca, aí no caso prenderia em flagrante delito, é isso? Levaria ele à delegacia. Aí, no caso, o delegado vai colocar alguma investigação ou manda para o Ministério Público. Como é que ocorre esse trâmite? Olha, simplificadamente, Leidiane, obrigado pela sua participação. A partir do momento que os policiais eles abordam uma pessoa que está sob suspeita do cometimento de um crime ou de uma contravenção, eles têm que encaminhar a delegacia de polícia. Lá a autoridade policial vai analisar o fato e verificar se realmente se encaixa dentro do ordenamento jurídico penal, como contravenção, como crime, e ver se as circunstâncias realmente são essas. Porque ele vai detectar ali a autoria, se há autoria, e a materialidade em relação ao fato. A partir disso, a legislação prevê o quê? Para esse fato, um auto de prisão em flagrante ou um termo circunstanciado de ocorrência. Nós vimos há pouco que a Lei 9.099, de 1990, dos juizados especiais, prevê no artigo 61 a possibilidade da contravenção penal ser considerada como de menor potencial ofensivo. E aí não se impõe, aí vai lá pelo artigo 89 da Lei das Contravenções, não se impõe prisão. A pessoa assina um termo de comparecimento ao juizado e é liberado. Então, o delegado vai ouvir todo mundo, vai elaborar o TCO e encaminha para o Poder Judiciário. Quando é um crime, o sujeito estava com a arma e tentou esfaquear outro, uma tentativa de homicídio. Como a pena do crime de homicídio, da tentativa de homicídio, é uma pena que é, no seu máximo, superior a 2 anos, não é considerado de menor potencial ofensivo, que é um fato grave. A esses indivíduos se impõe a prisão, auto-prisão em flagrante, e se encaminha para o Poder Judiciário, o sujeito fica preso e depois ele vai para uma audiência de custódia. O Tiago está fazendo um questionamento, deixa eu observar aqui. Professor, se no caso o infrator for reincidente, ele ainda assim é liberado e assina um TCO? Sim. Independente de ser reincidente ou não, o delegado naquele momento vai verificar o crime, se é considerado de menor potencial ofensivo ou não. E aí a questão dele ser reincidente não vai influenciar naquele momento para que o delegado, a autoridade policial, lavre o TCO ou o flagrante. E aí, no caso, ele seria, mesmo sendo reincidente, ele seria liberado assinando um TCO. Fernandinho Beiramar foi solto hoje e agora ele está em liberdade e foi pego com uma faca. Vai ser encaminhado à delegacia, é lavrado um TCO e encaminhado ao Poder Judiciário. Depois, com essa informação, quem estiver responsável pelo processo dele, tendo tomado conhecimento desse fato, pode revogar ou não algum benefício que ele esteja naquele momento gozando de estar em liberdade. Mas não influenciaria em relação ao procedimento em si, se fosse para ser um TCO ou um auto de prisão em flagrante.
Aqui é uma jurisprudência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, publicada em janeiro de 2020. Diz assim: o artigo 19 da Lei das Contravenções Penais trazer consigo arma fora de casa ou de dependência desta, sem licença da autoridade. Para obter condenação pela contravenção, a acusação deve demonstrar que seria necessária a licença para porte da arma em questão. Não há previsão na legislação acerca da necessidade de licença de autoridade pública para porte de arma branca, norma penal em branco, sem o devido complemento. Sua aplicação, até que surja a devida regulamentação, resta paralisada. Do que trata, então, professor, essa jurisprudência? Essa jurisprudência é no sentido de que não deve haver qualquer procedimento criminal, seja TCO, seja flagrante, não deve, em relação a essa contravenção penal de porte de arma branca. Não é para ser feito nenhum procedimento. Por quê? Porque o texto da lei está dizendo que precisa de uma licença da autoridade. Que ele, o indivíduo, está com a arma branca, a faca, seja lá o que for, sem a licença da autoridade. Tá, e onde é que estão essas licenças? Onde é que a autoridade dá licença para a pessoa portar uma arma branca? Não existe. Por que não existe? Porque não foi regulamentado. Se não houve a regulamentação e o conteúdo está em branco, é porque necessita de uma norma penal, complementando, seja outra lei ou uma portaria, seja lá o que for, mas precisa da complementação. E como não há complementação, é uma norma inócua, uma norma que o complemento não existe. Portanto, ninguém no país deveria estar respondendo ou estar sendo autuado por conta dessa contravenção penal do artigo 19, por força da lei trazer expressamente que precisa de uma licença da autoridade, sem licença da autoridade. E não se tem norma descrevendo, prevendo a situação das licenças em relação a portar arma branca. Então, a lei continua, mas há aí uma jurisprudência negando essa possibilidade. Sempre ter atenção. O artigo 42 da Lei das Contravenções Penais. Perturbar alguém, o trabalho ou o sossego alheios. Inciso 1. Inciso 1. Com a gritaria ou algazarra. 3. Abusando de instrumentos sonoros ou sinais acústicos. Pena: prisão simples de 15 dias a 3 meses ou multa. E aí vem. Fica proibida a utilização de equipamento que produza som pelo lado externo do carro, independentemente do volume. Fazer isso é infração grave. Aqui tem o CONTRAN, que é o órgão regulador do trânsito, e aí ele prevê como infração grave essa utilização de equipamento sonoro. Então, por si só, seria uma multa de trânsito. Então, a natureza é administrativa, não é uma natureza penal. A natureza penal está relativa a você perturbar o sossego alheio. Se o teu barulho, se a tua zoada, algazarra, está perturbando terceiros, por conta dos instrumentos que você está utilizando, é a contravenção penal. E a prefeitura pode estipular a apreensão desses equipamentos? Pode. Mesmo que não estejam em uso? Pode. Aí é a regulação administrativa, o poder de polícia da administração pública. Então, tem uma legislação própria, código de postura do município, que vai regular isso. Mas ilícito penal
infração penal, que é o gênero, e aí tem a espécie, que é a contravenção, é nesses moldes do artigo 42. É uma contravenção penal. Jurisprudência do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, de 2020. Perturbação da tranquilidade por assinte ou por motivo reprovável. Artigo 65 da Lei das Contravenções Penais. A materialidade e a autoria restaram suficientemente comprovadas pela prova produzida nos autos. O réu, silente na fase preliminar e revel em juízo. Silente na fase preliminar, quando ele foi lá na delegacia, ele ficou calado. E quando houve o processo, ele não apareceu. Então foi revel. Não deu sua versão sobre os fatos. No entanto, ficou comprovado, em especial pela prova oral produzida em juízo, que ele se dirigiu até a residência da vítima, sua ex-companheira, e passou a exigir que ela admitisse seu ingresso no imóvel para conversarem, insistindo a seguir, inclusive mediante gritos, mesmo após a recusa dela, assim perturbando seu sossego, por assinte ou motivo reprovável, consistente na insatisfação com o término do relacionamento. Foi a contravenção penal do artigo 65 a que ele foi enquadrado. Vias de fato. Vias de fato do artigo 21. O Hugo está fazendo comentário que o infrator pode responder nas duas esferas, administrativa e penal. Em relação a deve ser em relação à questão do som, sim. É isso. Possível. Oi? Isso, sobre a questão do som mesmo, daquele da resolução do COTRAN, medida administrativa, infração gravíssima e com uma contravenção penal também. Perfeito. Então, dependendo do caso em concreto, é possível haver tanto a apreensão do equipamento, a punição em relação à contravenção penal do artigo 42 e a aplicação de multa. Multa administrativa lá do trânsito, que tem a natureza diversa. O artigo 21 traz a contravenção de praticar vias de fato contra alguém. Pena, prisão simples de 15 dias a 3 meses ou multa. E aí, relembrando aqui que eu estou trazendo algumas contravenções e exemplificando. São exemplos das contravenções que estão aí na Lei 3.688 de 1941, justamente para você conseguir ver que as contravenções, elas são pequenas. A gravidade delas é pequena, não é insignificante, mas é pequena, é de um menor potencial ofensivo. E aí o legislador separou as contravenções. Olha, para as contravenções é prisão simples ou multa, é prisão simples e multa, então é sem rigor penitenciário. E aí ele traz essa valoração entre os crimes e as contravenções, separando as contravenções porque não tem uma gravidade tão elevada. Então, praticar vias de fato é uma contravenção penal. O Victor, daquela dupla Victor e Léo, acabou sendo condenado a 18 dias de prisão simples, em regime aberto, por agressão, sem deixar lesões aparentes, no fim de 2019, a sua ex-companheira. Eu acredito que ela estava grávida, e aí na porta do elevador, ela estava discutindo, creio eu, com a irmã dele, e ele deu um empurrão na moça. A moça se machucou, tudo foi filmado. Ele deu uma declaração, ele foi às mídias, e quando saiu o laudo, atestando que tinha sido vias de fato, ele disse: olha, eu não agredi minha ex-companheira. Eu não agredi. Foram vias de fato.
Então, o que ele queria pontuar ali é que não houve lesão corporal do artigo 129 do Código Penal. Quando você lesiona, de fato, tem uma escoriação, algo que vai marcar, algo que vai modificar a natureza do seu corpo. A contravenção penal é uma rubefação. Você dá um tapa e fica aqui avermelhado e daqui a alguns minutos já não existe mais nada. E aí é considerado como o quê? Como vias de fato. Se não restou lesão corporal, fica pelo menos as vias de fato. É considerado como vias de fato. Uma contravenção penal. Contravenção penal, vias de fato. E o crime, lesão corporal. Olha a jurisprudência aqui do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, também de 2020. Trata-se de recurso inominado, interposto pela parte ré, em face da sentença que absolveu o réu por atipicidade da conduta. O fato ser atípico é dizer que não há crime. O fato é atípico, não tem na legislação penal uma descrição específica para esse fato. Então, ele não é típico, ele é atípico. 2. A conduta descrita no artigo 47 da Lei de Contravenções Penais se adequa perfeitamente ao caso dos autos, que é a de exercer o transporte ilegal de passageiros de forma remunerada, sem preencher as condições para tal exercício. Assim, não há que se falar em atipicidade do fato, já que, em tese, o réu descumpriu o preceito legal. Recurso conhecido e provido para anular a decisão ACO. Decisão ACO é a do juízo de primeira instância. Então, o juiz de primeira instância, ele pegou e absolveu o indivíduo. E aí, em grau de recurso, lá no Tribunal de Justiça, para os desembargadores, o desembargador disse, não, esse recurso aqui está conhecido, mas eu vou anular a decisão de primeira instância e determinar a remessa dos autos ao juízo competente para o regular prosseguimento do feito. Era contravenção penal de transporte ilegal de passageiros. Em primeira instância, o indivíduo foi absolvido, mas chegou no tribunal, o tribunal mandou que os autos voltassem para o juízo competente para prosseguir no processo, porque o fato é típico, encontra o artigo 47 da Lei das Contravenções Penais, que descreve essa conduta de transportar ilegalmente passageiros. E aí uma tabela para a gente poder visualizar e trazer algumas diferenças das contravenções para os crimes. Os crimes. Crime, contravenção, gênero, infração penal. Que são espécies. Os crimes e as contravenções. Tem alguma diferença de natureza? Não. Por quê? Porque são ilícitos penais. A questão vai ser axiológica, de valor. Aos crimes tem uma valoração em relação às condutas mais graves. E as contravenções? As menos graves, que têm menor potencial ofensivo. A ação penal é sempre pública em relação às contravenções. Lá no processo penal, você vai estudar que a forma de se proceder em relação ao processo, de haver o processo, ela é feita de duas formas, em regra, duas formas. Uma ação penal pública, por quê? Porque independe da vítima. O Estado tem preponderância para fazer com que esse indivíduo que praticou o fato, ele venha a ser punido. Então, independe da vítima. Então, nas contravenções penais, ação penal pública. A forma de agir é pública, não depende da vítima.
nos crimes, existem crimes de ação penal pública, como, por exemplo, o crime de homicídio, extorsão, tráfico de drogas, terrorismo, todos esses crimes, ação penal pública, independe de qualquer pessoa. O Estado tem um dever maior de intentar ação. Mas existem alguns crimes que necessitam do querer da vítima, que a vítima possa vir a representar, dizer, ó, eu quero prosseguir. Crimes como violação de domicílio, injúria, difamação, calúnia, ameaça, depende do quê? Da vítima querer. Então, a ação penal depende da vítima, não é pública. É uma ação penal privada, uma ação penal condicionada à representação. Aí você vai ver lá no estudo de processo penal, mas a gente ainda volta a falar lá no final do Código Penal, que traz também essas classificações. A gente vai estudar. A competência para o procedimento, tanto competência federal quanto estadual, nos crimes. As contravenções penais, competência estadual. O juízo é o estadual para as contravenções penais. Os crimes, a extraterritorialidade, se um crime é praticado fora do nosso território, há a possibilidade de, aqui no Brasil, mediante o artigo 7º que nós vimos, a questão da extraterritorialidade condicionada, poder haver o procedimento aqui. Em relação às contravenções, não. Se o brasileiro, se o indivíduo praticou uma contravenção penal fora do nosso território, quando ele vem e chega aqui no Brasil, não há essa possibilidade de fazer com que ele responda a qualquer procedimento. Porque a própria lei das contravenções penais diz que as contravenções penais não é possível haver a extraterritorialidade. A pessoa foi jogar nos cassinos lá no Uruguai, em Ponta del Este. E aí? Não. Aí volta para o Brasil, tranquilo. Estava jogando lá, fazendo jogatina nos barcos de turismo, em alto mar. Não estava em território brasileiro, então está tranquilo. A forma de cumprir a pena, reclusão e detenção nos crimes, e na contravenção, a prisão simples. Prisão simples está no artigo 6º da Lei das Contravenções Penais. É o cumprimento da pena, só é admitido nos regimes semiaberto e aberto. Então, as contravenções penais só têm a possibilidade de prisão simples. E a prisão simples, ela só pode vir a ser cumprida ou em regime semiaberto ou aberto. Regime fechado, nunca. Pena cumprida sem rigor penitenciário, autodeterminação do preso, separação com relação aos condenados pela prática de crime, e o trabalho é facultativo quando a pena aplicada for superior a 15 dias. Normalmente não fica preso, porque vai para a lei dos juizados criminais, lei dos juizados especiais criminais, que é a lei 9.099 de 1995, e o sujeito não fica privado de sua liberdade. Reclusão admite o regime inicial fechado, reclusão e detenção. A detenção não admite o regime inicial fechado. A prisão simples não admite o regime fechado em hipótese alguma. Os crimes admitem a tentativa, eu posso ser punido por uma tentativa de furto, por uma tentativa de roubo, de homicídio. A tentativa é admissível. Nas contravenções penais, não é admitida. Não porque não possa existir. Eu posso pegar e colocar todo o mecanismo, todos os instrumentos para eu poder começar a uma casa de jogos, casa clandestina de jogos. Vou promover, vou. Mas no dia que eu ia inaugurar, a polícia veio e fechou. Eu tentei promover uma casa de jogos? Sim. Vou ser punido por isso? Não.
Por quê? Porque eu tentei. E a tentativa não é admitida por força legal. A lei das contravenções diz que não admite tentativa. Então, não é porque factualmente não possa ocorrer. Não. É porque a lei diz que não admite tentativa. A pessoa não pode vir a ser punida pela forma tentada da contravenção penal. E aí eu trouxe aqui para destacar para vocês o que aconteceu com o artigo 28 da Lei 11.343 de 2006. Foi uma inovação à época em relação a como dispor a forma de sanção. Antigamente, a posse de drogas que se presumia para uso era punida na Lei 6.368 de 75 com detenção de 6 meses a 2 anos. E aí, com a criação da Lei 11.343, esse mesmo crime passou a ser regido com uma sanção que não era de privação de liberdade. Era uma pena alternativa. Toda pena que não seja de privar a pessoa de liberdade é considerado como uma medida alternativa. E aí o que aconteceu? Aconteceu a despenalização. Fazer com que o indivíduo não venha a cumprir privação de liberdade e sim medida alternativa é chamado de despenalização. Diferente de descriminalização. Descriminalizar é tirar do ordenamento jurídico aquele fato como crime. Não foi isso que aconteceu. Hoje em dia, para a pessoa que é pega com droga, fazendo crer que seja para uso, artigo 28, quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo para consumo pessoal, drogas sem autorização ou em desacordo com a determinação legal ou regulamentar, será submetido às seguintes penas. Inciso 1, advertência sobre os efeitos das drogas. 2, prestação de serviços à comunidade. E 3, medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo. Então, houve a despenalização porque o dispositivo antes previa privação de liberdade e aí passou a vigorar sem privação de liberdade, sim medidas alternativas para o sujeito cumprir. E por que isso surgiu aqui, professor? Não, porque muito se discutiu à época se o crime, se ele tinha deixado de ser crime e passou a ser uma contravenção penal, única e exclusivamente porque não previa mais pena, nem de detenção, nem de reclusão. Então, o artigo 28, ele passou a ser uma contravenção? Não. Continua crime, mas é um crime que não é punido com detenção nem reclusão. Não é punido mais com privação de liberdade, porque houve a medida despenalizadora. As medidas são cumulativas, Leidiane está perguntando. Sim, Leidiane. Essas medidas, essas sanções dispostas no artigo 28, elas são cumulativas. O juiz tem que inserir elas todas quando for punir o sujeito. O artigo 28 não inova no conceito de crime, mas sim fornece uma medida despenalizadora, pois apesar de não punir com pena de reclusão ou detenção, não deixa de ser considerado crime. Não houve a descriminalização do fato. Doutrina dominante do STF, do STJ. Essas figuras aí que vocês estão vendo no slide são as mesmas pessoas. Só que aí foi uma abordagem da polícia americana que
começou a fazer essa divulgação para demonstrar os efeitos das drogas, e aí, na primeira condução à delegacia, por conta de posse de drogas, eles batiam a foto, e aí, algum tempo depois, eles batiam novamente e foram demonstrando as mudanças ocorridas aí em relação às pessoas, para demonstrar o mal que as drogas podem vir a fazer, as consequências adversas. Nós temos um tema trazido pela doutrina em classificar o crime referente ao objeto do crime. E aí nós temos o objeto jurídico e o objeto material. Em si, o que é o objeto? O objeto contra o qual se dirige a conduta humana criminosa. Qual é o objeto? Em relação ao que a conduta criminosa ela viola. E aí você tem o objeto jurídico, que é o bem jurídico tutelado. O bem ou interesse que a norma penal tutela. Que pode ser o quê? O patrimônio, a vida, a integridade física, o direito de autor, o sentimento religioso, a administração pública, e aí vai. Então, existem os crimes, existem os bens jurídicos tutelados pelo Estado. Então, o objeto jurídico é o bem tutelado, é o patrimônio, é a vida, é a integridade física. O objeto material é a coisa ou pessoa sobre qual recai a conduta criminosa. Aí, exemplo, a pessoa, o homem vivo, no homicídio. No furto, é a coisa, o objeto material. Na falsificação, o documento. Então, algo que você tem a capacidade de apalpar, de você materializar. Pode haver crime sem objeto material, por exemplo, falso testemunho ou ato obsceno. Sim, mas nunca haverá crime sem objeto jurídico. O objeto material é a coisa, a pessoa. Então, é um ser, existe. Mas existem crimes que são praticados, um crime de ameaça, você ameaçar alguém. Não tem objeto material, mas tem um objeto jurídico. O objeto jurídico sempre vai existir porque é o bem que se está tutelando. O ato obsceno no artigo 233, praticar ato obsceno em lugar público, aberto ou exposto ao público, pena de detenção de 3 meses a 1 ano ou multa. Qual é o objeto jurídico? Dos crimes contra a dignidade sexual. Então, existe aí o objeto jurídico, objeto material. Também a doutrina classifica o crime em relação ao sujeito ativo e ao sujeito passivo. Sujeito do crime ou delito. São as pessoas ou entes relacionados à prática e aos efeitos da empreitada criminosa. E aí você tem 2 polos, sujeito ativo e o sujeito passivo. Sujeito ativo, aquele que pratica a ação. Bom, para melhorar o conceito, a gente pode dizer que o sujeito ativo é aquele que viola o bem jurídico tutelado de terceiro. E o sujeito passivo? O sujeito passivo será aquele que tem o seu objeto jurídico tutelado agredido, atingido por outro. Então, você consegue aí ver que tem 2 polos, sujeito ativo e sujeito passivo. Esse sujeito ativo do crime, aquele que pratica a conduta, direta ou indiretamente, descrita na norma penal incriminadora, total ou parcialmente. E aí tem a terminologia que você vai verificar em diversos aspectos, dependendo do momento processual. E aí esse sujeito ativo pode ser chamado de agente. No Código Penal você vê muito essa terminologia, o agente, indiciado,
O indiciado já é no momento em que a autoridade policial, quando está conduzindo o inquérito policial, para verificar a autoria e a materialidade do fato, tem um momento em que ele vê vestígios, vê provas suficientes para acusar alguém. E aí ele faz o indiciamento daquela pessoa. Por quê? Porque todas as circunstâncias estão a demonstrar que ela foi a autora do crime. Então, há o indiciamento dentro do inquérito policial da pessoa. E aí, acusado, denunciado já é quando o Ministério Público, através da denúncia, o Ministério Público vai lá formalizar o procedimento para que vire um processo criminal. E aí o instrumento que o Ministério detém para isso é a denúncia. Vai lá descrever todos os fatos, todas as circunstâncias e dizer quais são os dispositivos legais, o porquê que aquele indivíduo está sendo, enfim, denunciado. Então, ele está sendo denunciado para que haja o processo criminal. E quando há o recebimento da denúncia por parte do Poder Judiciário, está estabelecido o processo. E lá ele é considerado já como réu. A partir do devido processo legal, quando o juiz sentencia e condena, é considerado como sentenciado. No instante que está preso, condenado, recluso ou detento, já nas esferas do cumprimento de pena. Do ponto de vista biopsíquico, criminoso ou delinquente. Então, o sujeito passivo do crime é o titular do bem jurídico lesado ou ameaçado pela conduta criminosa. Há duas espécies de sujeito passivo. Fala-se em sujeito passivo constante ou formal, ou seja, o Estado que, sendo titular do mandamento proibitivo, é lesado pela conduta do sujeito ativo. Sujeito passivo, eventual material, é o titular do interesse penalmente protegido, podendo ser o homem, a pessoa jurídica, o Estado, crimes contra a administração pública e uma coletividade instituída de personalidade jurídica. Então, você tem aí o sujeito passivo. Dentro dessa classificação, você ainda tem essas duas espécies. O sujeito passivo constante ou formal e o sujeito passivo eventual ou material. Questão do terceiro prejudicado. Você tem, eu disse, sujeito passivo, sujeito ativo são os dois polos. E esse terceiro prejudicado, onde é que ele entra? O indivíduo alugou um carro, fez a locação de um carro lá na Localiza, ou de outra, e de repente ele atropela e mata alguém. E aí você tem o autor, que é o sujeito ativo, aquele que dirigiu o carro com excesso de velocidade. Tem o sujeito passivo, que é a vítima, que morreu. E a Localiza, a empresa, ou quem emprestou o carro, quem cedeu o carro, quem está com o nome no veículo, é o terceiro prejudicado? Não na relação processual penal. No direito penal não existe a figura do terceiro prejudicado. Isso é lá na questão do direito civil. Lá no civil você pode encontrar terceiro prejudicado. Aqui não. São dois polos apenas. Sujeito ativo, sujeito passivo e não tem outro. Pessoa jurídica como possível de ser considerada como sujeito ativo. Isso só foi possível por força da nossa Constituição de 1988. Antes disso, não tinha essa possibilidade, não tinha previsão da possibilidade da pessoa jurídica, a empresa, vir a responder criminalmente por atos praticados por ela. Então, responsabilidade penal ambiental da pessoa jurídica está no artigo 225, parágrafo 3º da Constituição Federal. A lei ambiental, que é a lei 9.605 de 98, em seu artigo 3º, diz o seguinte: as pessoas jurídicas
serão responsabilizadas administrativamente, civil e penalmente, conforme o disposto nesta lei, nos casos em que a infração seja cometida por decisão de seu representante legal ou contratual, ou de seu órgão colegiado, no interesse ou benefício da sua entidade. Parágrafo único. A responsabilidade das pessoas jurídicas não exclui a das pessoas físicas, autoras, coautoras ou partícipes do mesmo fato. É um marco no direito penal essa questão da possibilidade da pessoa jurídica ela vir a responder penalmente por atos que tenha praticado. Professor, mas e como são essas penas? Como é possível punir uma empresa? O legislador trouxe penas aplicáveis às pessoas jurídicas, lá no parágrafo 1º. Suspensão de atividades será aplicada quando estas não estiverem obedecendo a disposições legais ou regulamentares relativas à proteção do meio ambiente. Parágrafo 2º. A interdição será aplicada quando o estabelecimento, obra ou atividade estiver funcionando sem a devida autorização ou em desacordo com a concedida ou com violação de disposição legal ou regulamentar. Parágrafo 3º. Proibição de contratar com o poder público e dele obter subsídios, subvenções ou doações não poderá exercer o prazo de 10 anos. 10 anos. Então, essas são as possibilidades, algumas das possibilidades de aplicação de penas às pessoas jurídicas, à empresa. Mas sempre tem muita controvérsia em relação a esse tema. É um tema que merece, sim, um aprofundamento em relação a ele. A teoria do crime, nós vamos estudar a partir da verificação que existem 3 conceitos em relação ao crime. Conceito formal, conceito material e o conceito analítico. Até falei alguma coisa já hoje aqui sobre o conceito analítico de crime, que é com o qual nós vamos nos debruçar aí durante várias e várias aulas. Essa teoria do crime, conceito de crime, embora existam diversos conceitos de crime, agrupados em diferentes categorias e enfoques, a doutrina converge e chega a um denominador comum, estabelecendo que os principais são conceito formal, material, conceito analítico. Esse conceito de crime, ele vem sendo desenvolvido pelos teóricos há décadas e décadas. Então, ao longo do tempo, vários encontros, simpósios, seminários, para discutir uma fórmula de se interpretar e entender de fato quando um crime é praticado. E esses teóricos, eles vêm eles se concentram em um mesmo ponto? Às vezes não. Às vezes tem racha da doutrina em relação a posicionamentos. Mas o que nós temos hoje de mais concreto em relação à evolução do conceito de crime é o conceito analítico, que compartimentou o crime em seus elementos e o que facilitou por demais o nosso estudo. O conceito formal, aspecto externo puramente formal do fato. É comportamento humano proibido pela norma. É violação da norma. Toda ação ou omissão proibida pela lei e sob ameaça de pena. Então, para esse conceito formal, basta a forma, o direito positivado. Se o sujeito praticou algo que está descrito na lei, então é crime. Eu subtraí um piper das lojas americanas. Então,
tá lá, subtrair para si ou para outra coisa ali é móvel, pena reclusão de 1 a 4 anos. Então, formalmente, tá tudo ok, eu pratiquei um crime. Eu estava a 30 km por hora, dirigindo meu veículo com toda a atenção do mundo e, de repente, vem um suicida e se joga na frente do meu veículo. E morre. Bom, quem foi que matou ele? Eu estava dirigindo. Se não fosse a minha conduta, não teria tido resultado. Mas eu pratiquei, de fato, uma conduta dolosa. Eu tive dolo, eu tive vontade, eu tive culpa, eu inobservei um dever de cuidado? Não. O fato teria ocorrido independente. O fato teria ocorrido com qualquer pessoa que estivesse na mesma circunstância que eu. Ninguém conseguiria evitar o episódio. Então, esse fato está dentro do quê? Do acidental, do fortuito. Então, não há como fazer com que o sujeito seja responsabilizado. Não basta, então, a forma, você ter praticado o que o legislador descreveu. Há necessidade de uma avaliação maior. Então, não basta a forma. Esse conceito formal traz somente isso, a forma. Aspecto externo puramente formal. O conceito material é que vai te exigir algo mais. Olha aqui. Conceito material tem em vista o bem jurídico protegido pela lei. É fato humano que propositadamente ou descuidadamente lesa ou expõe a perigo bens jurídicos fundamentais para a coletividade e a paz social. Esse conceito material de crime vai exigir todos aqueles princípios limitadores do poder punitivo do Estado que nós vimos, que são os princípios constitucionais. Não basta a forma. Há de ser crime a partir do momento que viola o bem jurídico. Essa violação. O PIPE é insignificante. O legislador penal não perdeu tempo, não trouxe dispositivos penais insignificantes. Então, mesmo tendo a forma, mas falta o conceito material de crime. A violação do bem jurídico tutelado. Não violou o patrimônio de ninguém, não foi capaz de alterar esse patrimônio. Em relação à pessoa que se jogou na frente do carro, falta o princípio da culpabilidade, da responsabilidade. Responsabilizar uma pessoa se ela não praticou um fato nem com dolo, por querer, ou nem com culpa, por inobservar um dever de cuidado. Então, é necessário um conceito material. O conceito analítico já foi criado como uma evolução e uma forma para facilitar a interpretação. Examina as características do crime. Decompõe-se o delito em suas partes constitutivas. É uma questão metodológica, decomposição sucessiva de um todo em suas partes. Então, esse conceito analítico vai trazer o crime em vários elementos, em várias partes. Então, o que é o crime? O crime é um fato típico, antijurídico e culpável. E aí a gente vai estudar todos os elementos. E ao final você tem todos esses elementos na cabeça, porque qualquer fato que chega ao teu conhecimento, você é capaz de elucidar e dizer se houve o crime ou não, a partir desse conceito analítico de crime que é trazido da seguinte forma. Conceito tripartido de crime, teoria tripartida. Alguns doutrinadores, e de forma minoritária, trazem um conceito bipartido, dizendo que o crime é um fato típico e antijurídico. Mas para a doutrina moderna e para o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, o conceito adotado é o conceito tripartido, conceito analítico tripartido ou tridimensional do crime. O que é o crime?
Crime é um fato típico, antijurídico e culpável. Quem foi que teve essa ideia? Não. São vários e vários estudiosos que se debruçaram ao longo dos anos para trazer esse conceito, estudando, debatendo, quebrando a cabeça, até trazer isso daqui para você de forma simplificada, que dá o perfeito entendimento se um fato é realmente crime ou não. Então, fato típico é composto de quê? De uma conduta humana, um resultado, um nexo de causalidade entre essa conduta e o resultado e haver a tipicidade. Haver no ordenamento jurídico a descrição do fato dentro do ordenamento jurídico, um tipo penal, um artigo que descreve aquela conduta e em seguida comine o quantum de pena. Então, isso é o que compõe o fato típico. A partir disso, você já pode cravar que houve um crime? Não. Você tem apenas os indícios, a fumaça de que tem havido crime. É necessário você perpassar, ir para a segunda fase e elucidar se existe alguma causa que vai excluir a ilicitude, que vai fazer com que o fato, embora seja típico, mas que ele seja lícito. E lá no artigo 23 do Código Penal, você tem 4 causas que excluem a ilicitude, que é o estado de necessidade, a legítima defesa, o estrito cumprimento de um dever legal e o exercício regular de um direito. Causas de antijuridicidade, porque não pode ser ao mesmo tempo um crime e um fato lícito. Então há uma contradição. E aí a gente verifica essas causas, entende os conceitos dessas 4 causas de exclusão da ilicitude, porque o legislador ele estabeleceu no artigo 24 e 25 os conceitos de estado de necessidade e legítima defesa, trazendo uma limitação. A culpabilidade, que é essa reprovação, um juízo de reprovação e censura que a sociedade tem em relação à conduta do sujeito. Então, aí se avalia a imputabilidade, a exigibilidade de conduta diversa e o potencial consciência da ilicitude do dano, do fato. Feito isso, você terminou a teoria analítica do crime e está pronto para dizer, foi crime, não foi crime. Mas aí a gente vai estudar elemento por elemento para ter uma ideia clara em relação às possibilidades. Aí na tela você vê um fato onde o sujeito ele tentou roubar uma moto lá em São Paulo. Havia um policial passando no momento, desceu do seu veículo, deu voz de prisão ao indivíduo, houve uma reação e, em consequência, o policial atirou e matou no ladrão. E aí o que acontece? Em um fato como esse, você tem que entrar e verificar cada um dos envolvidos. Né? Quem é que eu vou avaliar aqui primeiro? Não, vou avaliar esse rapaz de boné. O que ele praticou? Ele praticou um crime de roubo, uma tentativa de roubo? Houve uma conduta? Houve um resultado? Um nexo de causalidade entre a conduta dele e o resultado? Está previsto no ordenamento jurídico esse fato como crime? Tem tipicidade? Tem, lá no artigo 157. Ele está albergado por alguma causa que vai excluir a ilicitude do fato? Foi em estado de necessidade, em legítima defesa, exercício regular de um direito, no estrito cumprimento do dever legal que ele fez isso? Não, nada disso. Não tem nenhuma causa que exclui. E a culpabilidade? Ele tinha discernimento sobre o caráter ilícito do que ele estava fazendo? Tinha não, porque ele era menor de idade, tinha 17 anos. Então, não houve crime, o fato não tem culpabilidade, porque ele é um inimputável. O indivíduo tinha 17 anos de idade. Então, não houve o crime. Vai ser conforme o Estatuto da Criança e do Adolescente, porque nesse momento, por ele ter 17 anos, ele não atingiu ainda maturidade suficiente para entender o caráter ilícito do fato. Então, imputabilidade
Não existe, ele é um inimputável. E aí, dentro desse indivíduo que você analisou, você viu que não houve um crime. Houve o quê? Um ato infracional, que tem uma legislação específica. Pronto, verificou. Ah, tá ok. Então vamos agora para analisar o outro indivíduo, o policial, conduta do policial. E aí você poderia até analisar a conduta do outro indivíduo que está com o pilotando a moto, praticando essa tentativa de assalto, essa tentativa de roubo. E aí o indivíduo tem conduta, tem nexo causal, tem resultado, tem tipicidade, tem tudo, e ele é imputável, só que ele fugiu. Mas ele praticou aí uma tentativa de roubo. Quando você vai para o policial, você analisa de novo, fato típico, antijurídico, culpável. Aí o policial, quando ele atirou, ele teve uma conduta? Sim. A conduta dele era dolosa ou era culposa? Dolosa, porque ele atirou para matar. Ele atirou para matar? Foi. Ele não ia morrer, então ele atirou para matar. Ninguém atira em ninguém. Ou eu atiro para lesionar ou para matar. Não tem uma terceira. Se eu estou atirando numa pessoa, eu estou atirando ou para matar ou para lesionar. Então o policial atirou lá para matar. Já que o indivíduo estava atirando contra ele, ele atirou para matar. É a partir da arma dele que provoca um resultado? Sim. Então, da conduta dele, há um nexo de causalidade para provocar o resultado, que é o resultado morte. Tipicidade. Tem no ordenamento jurídico penal algum dispositivo que preveja a morte de alguém? Tem, o artigo 121. Então, tem tipicidade. Então, você já observa aí que o fato típico tem conduta, nexo causal, resultado, tipicidade. Há indício de que houve o crime? Sim, a fumaça. Então, ele, até agora, praticou um fato típico. Vamos ver, na segunda fase, se existe alguma causa que possa vir a excluir a ilicitude. E uma delas é a legítima defesa, mesmo que seja de terceiro. Quando o sujeito, ele pratica o fato, utilizando-se dos meios necessários de forma moderada a direito de terceiro. Isso é o quê? Legítima defesa. O que ele fez foi para salvar a vida de outro. Ele quis proteger o patrimônio e a vida do motoqueiro. Então, ele praticou o ato em legítima defesa. Usou dos meios necessários de forma moderada. Até porque, se ele não faz isso, ele que ia morrer. Então, ele se defendeu também. Quando ele veio para agir, estava em defesa do patrimônio terceiro. Quando ele atira, está em legítima defesa da própria vida. E aí exclui, portanto, o crime. Essa causa de exclusão da ilicitude. Não precisa mais nem verificar a culpabilidade, porque você já conseguiu extrair a responsabilidade. Então, não há crime. Então, isso é o que nós vamos fazer e entender desta aula até as próximas. As próximas aulas, sempre estudando aí a teoria do crime, analisando item por item desse conceito analítico de crime. Você vai notar que cada aula nós vamos trazer aí os seus elementos e entender cada uma das estratificações. O fato típico que esse primeiro elemento, essa primeira estratificação, na doutrina diz o seguinte: em um conceito analítico, fato típico é o primeiro substrato do crime, ou seja, o primeiro requisito ou elemento do crime. No conceito material, fato típico é um fato humano indesejado, norteado pelo princípio da intervenção mínima, consistente numa conduta produtora de um resultado e que se ajusta formal e materialmente ao direito penal. É o fato humano descrito abstratamente na lei como infração a uma norma penal. São elementos do fato típico a conduta, o resultado, o nexo causal entre a conduta e o resultado
e atipicidade. Na falta de qualquer desses elementos, o fato passa a ser atípico e, por conseguinte, não há crime. Você verifica o fato típico, elemento por elemento. Faltando um deles, o fato é atípico. O que vai ser o fato típico? O que você vai analisar? A conduta. Essa conduta foi com consciência? Foi com vontade? Foi com finalidade? Teve exteriorização? Analisei. Então, agora eu preciso analisar o nexo de causalidade. Nexo de causalidade foi dessa conduta. Essa conduta foi relevante, teve relevância para se chegar ao resultado? Se a resposta for sim, você continua. Não, essa conduta não foi relevante para chegar ao resultado. Sem ou com essa conduta, o resultado teria ocorrido da mesma forma. E aí você vai avaliando. Mas a gente vai fazer o quê? Item por item. O primeiro passo, que quando a gente realmente entrar em cada item, é analisar a conduta. E aí, por conseguinte, os demais elementos que são requisitos para esse conceito analítico de crime. Mentir é crime? Depende, né? Depende de onde você está mentindo. Mentira eu gosto quando eu conto. Quando os outros me contam mentira, eu não gosto muito, não. Mas se você está mentindo perante uma autoridade pública, perante um juiz de direito, na instrução processual, você está lá mentindo. Você está cometendo um crime. Então, vai depender de quando é essa mentira. Tem mentira que é crime, tem mentira que não é. Se você está mentindo quando na elaboração de um laudo, você é o perito e está falseando, essa tua mentira é um crime. Então, vai depender do quê? Das circunstâncias. Do momento em que você estiver contando essa mentira. E aí nós vamos adentrar dentro desse conceito analítico de crime em relação à evolução das teorias da ação. Dentro do conceito analítico de crime, desenvolveram-se alguns sistemas com teorias que reorganizaram e alocaram os elementos do crime. Tanto a questão do dolo, da culpa. Então, alguns colocavam o dolo e culpa lá na culpabilidade. Aí os doutrinadores começaram a trazer para dentro do fato típico, para dentro da conduta. E isso traz enorme relevância e consequência nesse conceito de crime. E aí vem essas teorias, sistema clássico, teoria causalista ou naturalista da ação, no início do século XIX, elaborado por Franz von Litzen, Ernest von Belling e Gustav Hölderbusch. Teoria neocantista, primeiras décadas do século XX, maior expoente Edmund Menzer. Sistema finalista ou teoria finalista, que é a que nós vamos utilizar, que é a mais utilizada e essa que nós vamos aprofundar, meados do século XX, precursor Hans Wenzel. E teoria social da ação ou da adequação social da ação teve início com Hans Wenzel também. Teoria funcional, na década de 70, subdividida em duas correntes. A funcionalismo teológico, dualista, moderado, ou da política criminal, defendida por Klaus Rochin. E B, funcionalismo radical, sistêmico ou monista, defendido por Gunther Jacobs, que a gente vai aprofundar em relação a todas essas teorias para começar a ver a evolução dessas teorias para o que nós temos hoje em dia. E aí, depois disso, a gente começa a analisar, item por item, os elementos do conceito analítico de crime. Pela paciência, mais uma vez, obrigado. E vamos aí para a nossa próxima aula, dando continuidade à teoria do crime. Forte abraço e até a próxima. Obrigada, professor. Boa noite. Boa noite, valeu.